O Império Baharut. Parte 7. Quando o tempo marcado se aproximava, Ainz lançou uma magia de detecção. Normalmente, ele teria acumulado numerosas magias defensivas em si primeiro, mas seria muito cansativo gastar muitos pergaminhos valiosos. Ao contrário de como as coisas foram no cemitério, quando ele tinha certeza de que havia hostis presentes, Ainz simplesmente conjurara sua magia. Dito isto, ele escolheu um lugar onde qualquer contra-ataque não atingiria os outros. Uma cena diferente apareceu em seu campo de visão. Esse era o interior de uma carruagem. Ainz manipulou o ponto de vista flutuante e observou seu exterior. E então conjurou o teletransporte maior. O teleporte aconteceu sem incidentes, e Ainz abriu a porta. Ainz, que estava sentado lá dentro, teve uma expressão de choque no rosto. No entanto, Ainz despreocupadamente embarcou, fechou a porta e dissipou a magia de invisibilidade que ele havia lançado sobre si mesmo. Como eu pensava, era Vossa Majestade. Embora eu entenda a necessidade de sigilo, o senhor poderia, por favor, não usar magia de invisibilidade na próxima vez. Se eu não usar invisibilidade, serei visto, não. Apenas a máscara de Vossa Majestade já seria de bom tamanho, estou errado. Pode ser que seja. Mas como usei magia de teletransporte, eu gostaria de evitar ser visto aparecendo do nada. De fato, bem, já que você entende, vamos sair. Sim, vamos partir. A carruagem passou pelo portão aberto e chegou ao local designado pelo porteiro. Esta era uma área de estacionamento que poderia acomodar várias carruagens. Então, vamos prosseguir. Ainz saiu da carruagem após Ainz. Um senhor de idade em um uniforme de mordomo esperava por eles lá. Ele estava acompanhado por uma empregada. Apesar de parecer um mordomo, não se portava de forma tão firme quanto Sebas. Ele parecia um homem muito comum, embora bem educado. O mordomo era humano, mas o mesmo não poderia ser dito da empregada. Um par de orelhas adornava o topo da cabeça da empregada, não orelhas humanas, mas orelhas de algum tipo de animal. Embora fosse difícil ter certeza, uma vez que estavam obscurecidos por cabelos, não havia qualquer relevo no local onde os humanos normais tinham seus ouvidos. Ela tinha um rosto bonito, mas não o mesmo tipo de beleza de humanos, mas como um animal fofo. Bem-vindo, Ainz-sama e Vossa Majestade o Rei Feiticeiro, eu acredito. O mestre os espera. Por favor, permita-nos liderar o caminho. Posso pedir que siga atrás de nós? Depois que ele ouviu o discurso do mordomo, um grito estrangulado de surpresa escapou da boca de Ainz. Ainz havia dito na conversa de ontem que ele não traria a verdadeira identidade de Ainz, então ele deve ter ficado chocado porque eles conseguiram adivinhar quem era Ainz. Para Ainz, porém, isso não era nada para se alarmar. Sua máscara poderia ter escondido seu rosto, mas ele não havia mudado de roupa. Qualquer pessoa com uma boa rede de informações teria ouvido falar dele. Nestas circunstâncias, não responder seria grosseiro. Obrigado. Então, por favor, mostre o caminho. Com sua licença, Majestade. O mordomo abaixou a cabeça. Um segundo depois, o mesmo aconteceu com a empregada. Depois que os dois começaram a andar, Ainz disse calmamente a Ainz: muito obrigado, Vossa Majestade. O agradecimento foi porque Ainz havia respondido ao mordomo. Ainz queria dizer: não há necessidade disso, mas no final ele aceitou o agradecimento em silêncio. Para Suzuki Satoru, um superior deveria cobrir seus subordinados se este cometesse um erro. O agradecimento de Ainz foi uma reação natural. Foi um passo inevitável em seu crescimento futuro como um dos subordinados de Ainz. Mais uma vez, Ainz percebeu que ser um chefe não era nada relaxante. De repente, Ainz percebeu que ele nunca havia dito obrigado, enquanto no papel de um governante. Eu preciso encontrar um tempo para agradecer aos guardiões e a todos os NPCs. Eu preciso mostrar meu apreço por todo o trabalho que fazem. O objetivo de Ainz era administrar a grande tumba de Nazarick como uma companhia benevolente. Mesmo quando ponderava ociosamente o assunto, ele não parou de se mover, apenas continuou caminhando em direção aonde ele estava sendo conduzido. Queria ressaltar que, foi bastante surpreendente encontrar uma Rabbitman, Vossa Majestade. Não seria melhor discutir esse tipo de coisa depois que ela estivesse longe? Ainz pensou, mas o tópico o interessou, então ele decidiu seguir com o fluxo. Então não deveria ser uma Rabbitwoman. Bem, o nome da espécie dela é Rabbitman. Ainz foi apenas uma piada. Não precisa levar tão a sério. Pode ser que ela tenha vindo mais ao leste da Aliança Cidade-Estado. Que exótica. Ainz não tinha ideia do quão longe ficava mais ao leste da Aliança Cidade-Estado. Suas informações ainda não abrangiam regiões tão distantes. Ainda assim, ele não tinha visto nenhum no reino, e ela era a única Rabbitman que ele encontrou na capital imperial.
Deve ser difícil viver em um lugar sem outros membros da mesma espécie, mesmo sem considerar a discriminação de outras raças. Ainz estava curioso e queria fazer-lhe algumas perguntas, mas agora não era hora nem lugar. Seria problemático se tocasse algum assunto delicado durante a conversa. Em pouco tempo, eles chegaram a uma casa. O mestre os espera. Por favor. O interior da casa era decorado com muitos artigos de armas e armaduras bem cuidadas e oleadas para prevenir corrosão. Estavam limpos, livres de poeira e expostos em fileiras organizadas. Após uma inspeção mais detalhada, muitas das armas estavam arranhadas e amassadas. Ficou claro que essas armas haviam sido usadas em combate real em vez de exibir uma loja de armas. Parecia que o dono da galeria exibia as armas de seu glorioso passado. Depois de um rápido olhar, Ainz ficou analisando uma espada. Era a mais bela de todas as armas na sala. Não havia sinal de dano na espada. Aparentemente o dono da galeria tinha um grande apreço por ela, a julgar pela forma como foi colocada para ser a primeira coisa que alguém veria quando entrasse na sala. Isso lhe agrada. Oh, realmente é uma excelente coleção. Assim respondeu Ainz ao dono sentado no sofá, em outras palavras, o dono desta galeria. O proprietário era corpulento e seu cabelo era cortado tão curto que se podia ver o couro cabeludo. Eles não se incomodaram com saudações, mas continuaram falando sobre armas. Então, qual a parte que o senhor mais gosta? Essa. Todos que entram aqui dizem isso. Ainz atravessou a sala e parou diante da espada. Posso pegá-la? Claro, faço questão. Ainz agradeceu e pegou a espada. É claro que cairia se ele realmente tentasse empunhá-la seriamente, mas segurá-la não tinha nenhum problema. Ele admirou a espada e então percebeu os caracteres gravados na lâmina. Essas letras bizarras eram vagamente familiares para Ainz. Ele procurou em suas memórias e finalmente encontrou a resposta. Runas? Oh, como esperado de Vossa Majestade. O senhor conhece esses caracteres. O quê? Como é? As runas são usadas neste mundo. Runas eram um alfabeto que aparentemente tinha sido usado no passado do mundo de Suzuki Satoru. O fato de que tais letras existiam neste mundo significava que era muito provável que alguém do mesmo mundo como Suzuki Satoru tivesse as espalhado aqui. Assim, Ainz respondeu cuidadosamente, provavelmente, creio eu. Eu só conheço de relance. Não consigo criar itens com runas encravadas. Posso saber qual ferreiro fez isso? Oh, pergunta astuta. Essa espada foi forjada por um ferreiro rúnico do Reino dos Anões na Cordilheira Azerlisiana. Tem cerca de 150 anos. A lâmina pode acumular eletricidade e é uma marca do fabricante na empunhadura. O senhor viu? O dono da galeria estava ao lado de Ainz. O cheiro forte de colônia tomou o olfato de Ainz por assalto. Esta é uma peça feita pelo mais famoso ateliê anão, Stonenail. Um ateliê anão? Parece que vou ter que aprender mais sobre isso. Oh, isso realmente parece algo digno de tal fama. Há mais algum exemplo de seu trabalho aqui? Ainz olhou ao redor e o homem riu com vontade. Ha 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 ha. Não. Não aqui. Eu os guardo em outro lugar. Mas esta é a única peça que tem um encantamento tão poderoso. Ainz escondeu sua decepção enquanto ele discretamente se emocionava. Dito isso, ele ainda aprendeu algo sobre o artesão chamado Stonenail. Ele tinha que ver se havia um jogador lá. Ouvi dizer que as armas feitas pelos anões raramente circulam no mercado. E você realmente tem mais coisa deles no estoque? Ainz mentalmente deu a Ainzash um joinha, por fazer essa pergunta. Isso mesmo, Ainzash. O homem sorriu e continuou, eu os arrebato sempre que acho em leilões. Recentemente, houve um aventureiro realmente persistente tentando me superar. Acabei pagando 3 vezes o que planejei originalmente. Ainzash balançou a cabeça incrédulo, enquanto Ainz assentiu em aprovação. As coisas funcionavam exatamente assim para um colecionador. Um estranho nunca seria capaz de entender. Às vezes, até mesmo Ainz não entendia suas ações do passado. Ainz queria continuar perguntando, mas no final decidiu devolver a espada ao seu lugar original. Parece que fiquei encantado com a sua maravilhosa coleção sem cumprimentá-lo. Perdoe minha falta de respeito. O homem ficou sorrindo de orelha a orelha. Vossa Majestade tem jeito com as palavras. Então, permita a minha singela reintrodução. Eu sou um mero comerciante. Você certamente irritará os outros mercadores do Império se considera a si mesmo como um mero comerciante. Eu continuo sendo o rei feiticeiro, Ainz Algon. Não passa um dia sequer sem que eu ouça algo sobre seu poderoso nome. Por favor, sente-se. Farei com que os servos preparem bebidas. Embora seja uma oportunidade rara, não há necessidade de preparar minha parte. Os olhos de Os não pareciam muito proporcionais à sua cabeça. Ele estudou Ainz com aqueles olhos. Vossa Majestade, eu ouvi os rumores,
Mas eu poderia incomodá-lo para remover essa máscara. Como este é um pedido do dono da casa, eu devo obedecer. Ainz tirou a máscara, revelando seu rosto nu. Não houve surpresa no rosto de Oz. Seus olhos eram muito pequenos, então uma vez que ele estreitou os olhos para sorrir, não havia como dizer se ainda estavam abertos. Oh, de fato, Oz assentiu várias vezes antes de falar novamente. Para falar a verdade, eu estava preocupado que eu não seria capaz de preparar o chá capaz de satisfazer os gostos do renomado rei feiticeiro, mas parece que foi um esforço desperdiçado da minha parte. Depois daquelas palavras alegres, a barriga de Oz tremeu de tanto rir. Diga, Oz. Como sabia que Sua Majestade viria comigo? Ah, não foi difícil. Veja bem, Irrantel está sob o controle de Sua Majestade. Quando soube que o chefe da guilda dos aventureiros de Irrantel estava vindo me visitar, na companhia de alguém mais importante do que ele, apenas uma pessoa veio à mente. É verdade que poderia ter sido algum outro confidente do rei feiticeiro, mas meus instintos me disseram o contrário. Então, é a minha vez de fazer perguntas agora. Você já usou as armas exibidas aqui? Oz riu da pergunta de Ainz. Como eu poderia? Vossa Majestade, considere meu corpo. Eu posso manejar um ábaco, mas nunca uma vez eu manejei uma espada. Isso é apenas um hobby. Desde que eu era criança, sempre admirei os fortes, além de espadas e outras armas. Entendo, parece que o senhor entende. Agora eu tenho uma pergunta minha. Eu ouvi falar do poder abissal de Vossa Majestade. Então conclui que está vivo desde tempos longínquos bem, suponhamos que conte como viver, certo? Isso é correto. Claro, se comparado à expectativa de vida de vocês, humanos. Assim que Ainz disse isso, ele pensou em algo. Que tipo de ser era o rei feiticeiro Ainz ou Algon? Obviamente, ele não poderia dizer, claro que não. Na verdade, vocês dois são mais velhos que eu. Mesmo que dissesse isso, eles não acreditariam nele. Então ele deveria falar enquanto estava na persona do rei feiticeiro. Contudo, se ele não bloquear os detalhes exatos de sua persona, como rei feiticeiro, as coisas podem acabar dando errado. Enfim, mas é um fato que os mortos-vivos vivem muito tempo. Se alguém perguntar o porquê não sei certas coisas apesar de minha longa vida, posso responder que estava focado em pesquisar magias. Usarei isso como um detalhe básico para o personagem do rei feiticeiro. Sendo esse o caso, o senhor possui armas das antiguidades. A julgar por essa pergunta, Oz não pretendia esconder sua curiosidade. Claro. Mas não posso simplesmente dá-las a você, não é mesmo? Por um valor adequado não, vou tentar pagar 3 vezes o valor de mercado. Ainz não pôde rejeitar imediatamente. Isso porque ele se lembrava do estado precário de suas finanças pessoais. Entretanto, dificilmente seria digno para o governante de um país dizer beleza, trato feito. O dinheiro não é exatamente atraente para mim. Eu sinceramente peço desculpas. Dizer isso a Vossa Majestade, que é o governante de um país, foi terrivelmente rude de minha parte. Então, o que posso oferecer para estreitar os laços da troca? Eu poderia fazer com que ele elogiasse as ações do meu país ou algo assim. Bem, nesse caso, Ainz pegou uma espada curta. Estava envolvida em um efeito de névoa ondulante. A lâmina azul levemente translúcida era feita de metal cristalino azulado, e continha pouca mana. Dito isto, a sua capacidade global classificou-a como um item de alta classe em Yggdrasil, e certamente seria mais poderoso do que o item mágico mediano neste mundo. Mas isso é... Duas vozes gritaram essas palavras. Os olhos de Ainzar se arregalaram quando ele olhou para a espada curta. Ainz murmurou, antes de colocá-la na frente de Ainzar. Pegue. Que? Mais uma vez, essas palavras foram ditas por duas vozes. Ainzar, isso é um presente pelo seu bom trabalho. Não considere como prêmio, nem é para simbolizar sua posição, eu simplesmente senti que esse tipo de coisa é semelhante à recompensa que gostaria de distribuir em minha nação ideal, isto agora é seu. Se precisar de dinheiro, não há problema em vendê-la. Esta espada curta não continha dados suficientes para prejudicar Ainz. Nem era uma das armas feitas por seus antigos companheiros de guilda e, portanto, não trazia consigo lembranças. Como eu poderia ousar aceitar tal? O corpo de Ainzash estremeceu incontrolavelmente. Nem é tão bom quanto pensa. Bem, se não o quiser, eu posso mudar para outra coisa quando chegar a hora. Uma poção de cura, talvez. Isso deveria estar bem. O que você acha? Ainzash hesitou por um tempo, mas no final decidiu manter a espada curta. Eu aceito de bom grado. Muito obrigado, Vossa Majestade. Eu continuarei servindo a Vossa Majestade com toda a minha força, com esforço que não será ofuscado por esta espada. Parabéns, Ainzash. Se precisar de alguma coisa, lembre-se de pensar nesse seu amigo aqui. Oz olhou para a espada curta quando disse isso.
Ainsash tinha uma expressão no rosto como uma mãe ursa protegendo seus filhotes. Isso não vai acontecer. Nunca. Ainz decidiu mudar de tom. Bem, então, vamos passar para o verdadeiro negócio. Os relutantemente afastou os olhos do lenço que Ainsash usará para enrolar a espada e respondeu, entendido. Posso perguntar o porquê o senhor agraciou minha humilde propriedade com vossa presença? Eu não pretendo ficar com verborragias. Vamos direto ao ponto. Eu gostaria que você organizasse uma luta com o senhor Marcial da arena. Os arregalou os olhos, mas logo eles voltaram à sua forma normal. Ouvi dizer que o senhor Marcial não faz parte do pessoal da arena, mas sim um gladiador que você criou desde que era criança. Ainsash me disse que você pode rapidamente colocar uma luta em andamento se concordar em ter o senhor Marcial lutando, e é por isso que eu vim fazer esse pedido a você. Está falando sério, Vossa Majestade. O senhor sabe que o senhor Marcial é o ser mais poderoso da arena. Seu corpo é monstruoso e ele tem excelentes habilidades de luta. Ele pode ser o mais forte da história. Talvez Vossa Majestade também conte indivíduos fortes entre seus seguidores, mas derrotá-lo o sacudiu a cabeça com orgulho. Ele é mais forte que o Fluder. Não, isso é da perspectiva de um guerreiro. Não é aplicável a um lançador de magia. Tudo o que eles têm que fazer é voar e atacar repetidamente com magia e assim acabam com tudo. Os resmungou um pouco, talvez perturbando Ainz, e então Ainsash entrou na conversa. Uma vez, uma equipe de aventureiros subiu ao céu e venceu usando uma chuva de magias e flechas contra ele à distância. Aquela luta foi muito decepcionante. Desde então, a arena proibiu o teletransporte e a magias de voos. Logo depois os olhou para Ainz. Ele parecia ter se recuperado. Bem, isso foi rude da minha parte, Vossa Majestade. Eu me lembrei de algumas coisas amargas. Bem, voltando ao assunto, Vossa Majestade. Posso perguntar quem pretende lutar contra o senhor Marcial? Serão humanos. Ainz e Ainsash se entreolharam. Então, Ainz respondeu, neste caso, seria eu mesmo. Eu, Ainz ou Algon, serei o oponente. Após um breve período de silêncio, os perguntou em pânico, mas o senhor não é o governante de um país, Vossa Majestade. De fato, eu sou. E daí? Não, isso é correto, mas, é que, eu entendo o motivo da preocupação. Você deve estar pensando, o que aconteceria se eu me machucasse? Seria ótimo se fosse apenas uma questão de se machucar, os murmurou baixinho. Ainz fingiu não notar. Não se preocupe. Não haverá problema, independentemente do que aconteça comigo. Deixarei uma prova escrita disso. Mas se esse tipo de coisa acontecer, não vou mais poder fazer negócios. Ouvi dizer que o Império é um aliado do Reino Feiticeiro. Se eu permitir que o rei de um país aliado seja gravemente ferido, o Estado imporá restrições graves a mim. Eu lhe prometo você não será incomodado por isso. Mesmo se disser, os fez uma pausa para pensar, e então perguntou novamente, essas palavras podem ser desagradáveis aos ouvidos, mas o senhor poderia oferecer algo como garantia. Uma garantia? Como o quê? Por favor, me dê algo parecido com o que deu a Ainsash mais cedo. Se alguma coisa acontecer, tudo ficará bem, desde que eu possa manter tal item. Se isso é o que é preciso para satisfazê-lo, então farei essa promessa. Mas não posso providenciar de imediato. Mas eu prometo que terá algo até amanhã. Muito obrigado, Vossa Majestade. Há também outro assunto que gostaria de discutir, mas eu tenho medo de ser inapropriado. Ainz acenou, indicando que os deveria continuar. Como promotor, eu coleciono muita informação. Muitas dessas informações são relativas a seres poderosos que podem aparecer na arena ou monstros. Há também rumores sobre Vossa Majestade. Ouso perguntar se é verdade que Vossa Majestade matou dezenas de milhares de pessoas do reino com uma única magia. Ainsash tossiu de maneira muito artificial. Ele estava olhando para os com olhos reprovadores, mas isso não era nada que tivesse que ser escondido, nem era algo para se envergonhar. Sim, é verdade. Eu os matei com minha magia. Pretende me censurar por isso? Não, eu estava simplesmente pedindo para avaliar a extensão dos poderes místicos de Vossa Majestade. Afinal, se usasse aquela magia dos rumores, seria muito ruim, pois a arena está dentro da capital imperial. Não, eu não vou lançar uma magia como aquela. Mesmo Ainz não tinha intenção de usar tal magia no meio de um país aliado. Que tipo de terrorista faria esse tipo de coisa? Claro, sinto o mesmo também. Ao contrário da imagem comum dos mortos-vivos, Vossa Majestade é um homem nobre e racional. Eu não acredito que o Senhor decretaria um grande massacre por algum ódio aos vivos. Ainda assim, fazer suposições e deixar de confirmar essas coisas pode levar ao fracasso. Ainz concordou com esse ponto também. Esse foi um dos perigos que surgiram ao permitir que uma nova pessoa participasse.
Na verdade, Suzuki Satoru já falhou assim no passado. Suas preocupações são válidas. Permita-me ressaltar, não vou usar aquela magia. Mas o que lhe impede? É porque tem algo a ver com o alinhamento das estrelas. Não está relacionado a... Uma lâmpada se acendeu na cabeça de Ainz. Bem, aquela magia é um dos meus trunfos mais poderosos. Como Eunix Dono o desejava, eu fiz uma exceção, mas só posso usar uma vez a cada 10 anos. Assim, devo conservar minha força. Oh! Um brilho estranho iluminou os olhos de Oz, e ele falou: tem certeza que pode me dizer isso? Afinal, isso pode ser considerado uma fraqueza de Vossa Majestade. Está bem. Eu posso não ser capaz de usar uma magia destrutiva como aquela, mas abater todos os tolos que se opõem a mim ainda é fácil. Afinal, ainda há outras magias que posso usar. Como esperado de Vossa Majestade. E o senhor diz nas entrelinhas que até mesmo o senhor Marcial será um adversário fácil, entendi corretamente. Depois que Ainz assentiu com confiança, um sorriso iluminou o rosto de Oz. Contudo, quando Ainz o estudou, ele não podia ter certeza se o sorriso era genuíno. Compreensível. Por fim, permita-me mais uma pergunta. Por que o senhor deseja lutar contra o senhor Marcial, Vossa Majestade? Porque ouvi dizer que ele é um oponente poderoso, desejo saber quem é mais forte, ele ou Gazef Stronov. O finado Gazef pertence ao reino, então talvez a maior razão seja porque eu quero saber quem é o equivalente dele no Império. Claro, não foi por isso que Ainz estava lutando. No entanto, essa era a razão pela qual ele e Ainzash haviam concordado depois de discutir o assunto. Teria sido bom afirmar o verdadeiro motivo, mas Oz não era uma pessoa confiável. Na verdade, ele parecia o tipo que priorizava ganhos pessoais. Ainz sentiu que ser honesto com ele traria problemas. Compreendo. Muito obrigado, então, vou agendar a luta com o senhor Marcial. Entretanto, Oz levantou a mão para interromper o agradecimento que brotava de Ainz. Espero que cumpra as regras da arena. Além disso, mesmo que Vossa Majestade possa levar a sério a partida com o senhor Marcial, tudo ainda é uma espécie de entretenimento para nós. Assim, uma luta excessivamente unilateral seria terrivelmente chata. Com isso em mente, eu gostaria de pedir que Vossa Majestade não usasse magia, mas sim uma espada, uma arma, para lutar contra o senhor Marcial. Eu afirmo que essas condições devem contribuir para uma boa luta. Onde está com a cabeça? Ainzash se levantou da cadeira. Seu rosto estava vermelho de raiva. É mesmo possível. Vossa Majestade é um lançador de magia. Como você espera que ele ganhe? Eu sei disso. Não haveria maneira de o rei feiticeiro ganhar uma vez que sua magia fosse selada. Ora, e pensar que eu realmente trouxe uma questão tão sensata. Bem, eu não esperava ouvir essas palavras da sua boca. Cheguei a pensar que desejava ver Sua Majestade perdendo. Parece que minha opinião sobre você mudou. Ainzash, se acalme. Não vejo problema alguma com isso. Vossa Majestade, como assim? Ainz riu, afinal, Oz e Ainzash estavam olhando para ele de uma maneira surpresa. No entanto, seria ruim se essa risada fosse interpretada como zombaria, então Ainz tentou mascará-la com um bufo. Todavia, isso era impossível para alguém que tivesse apenas um buraco no lugar do nariz. Ainz decidiu não desperdiçar sua energia e decidiu tentar blefar com palavras. Você parece ter interpretado mal minhas palavras. Eu disse que aceito os termos. Não houve mudança na expressão de Oz, mas sua mente estava trabalhando em alta velocidade. Isso era óbvio. Então, vai jurar por seu nome, Vossa Majestade. Jurar pelo meu nome, claro. Eu, Ainz Algon, juro pelo meu próprio nome que não usarei nenhuma forma de magia durante a batalha com o senhor Marcial. Um momento, Vossa Majestade. Como pode fazer um juramento sem ver a força do senhor Marcial? As palavras de Ainzash foram muito sensatas. Mas se as informações de Ainz sobre o senhor Marcial estiverem corretas, não haveria problemas em tal juramento. Bem, vai dar certo de alguma forma. De alguma forma não é bom o bastante. Ainz ficou vagamente comovido pela réplica de Ainzash. Ninguém declarara suas opiniões assim desde que começara seu reinado como governante de Nazarick. Isso tinha surgido um pouco durante seu tempo como Momon, mas mesmo isso desapareceu depois que ele subiu nos rankings. Assim espero. Se o rei de outro país morrer na arena do Império, haverá muito dinheiro em jogo. Pois é, Ainz pensou enquanto ele encarava-os. É apenas esperado. O que fará, Vossa Majestade? Não é tarde demais para aceitar o conselho do seu leal servo e desistir agora. Ainz deu de ombros em resposta. Ele podia entender as preocupações de Ainzash. Afinal de contas, esse plano foi originalmente ideia dele. Claro, ele estava operando sob a suposição de que poderia usar magia quando ele surgiu com esse plano. Porém,
Ele realmente achava que Ainz sem magia era tão fraco assim. Vai tudo ficar bem. Ainz ficar gritando assim é um pouco vergonhoso. Então, eu não sei muito sobre este assunto, mas que bem a minha morte faz. Piscou surpreso. Uma reação como essa não era nem um pouco bonitinha em um homem de meia idade como ele. Parece que Vossa Majestade está enganado. Eu não ganharia nada com isso. Como o chefe de guilda diz, seria um obstáculo muito maior para mim. Não parece haver nenhum motivo oculto por trás da proposição dessas condições desvantajosas para Ainz. Com toda probabilidade, isso nasceu de seus pensamentos como promotor. Sei. Então, vamos proceder como planejado. Vossa Majestade, o senhor tem algum meio de derrotar o senhor Marcial, que é mais forte que o Gazef Stronov, sem magia? Stronov, verdadeiramente um homem de força invejável. Ainz notou o olhar de surpresa no rosto de Ainz, mas Ainz não disse uma palavra quando se lembrou do antigo capitão guerreiro. Se o senhor Marcial for mais forte do que aquele homem, então obviamente, terei que ficar em guarda. Mas a força de que falo se refere ao seu espírito e não à sua capacidade de lutar. Por exemplo, se comparássemos a força dos braços do senhor Marcial e do Stronov, certamente o primeiro mataria o último em um instante. Entendo. Por falar nisso, devo continuar respondendo à pergunta que fez antes, Vossa Majestade. Levantou as duas mãos. Seus braços eram musculosos e desprovidos de flacidez. Eu amo ver espadas se colidindo, punho contra o punho. Lamentavelmente, não levo jeito para lutar, talvez nem todos os meus esforços podem me garantir a vitória. Foi por isso que pensei em fazer um guerreiro que pudesse me substituir e que ele alcançasse a vitória em meu lugar. Zombou. Esta não era a atitude do comerciante que ele vinha mostrando até agora, mas seu rosto como ser humano. Esta foi a primeira vez que Ainz encontrou uma pessoa tão estranha, embora soubesse que os fetiches variavam de pessoa para pessoa. Em outras palavras, esse cara aí tem um fetiche bizarro. Ainz fez um compartimento mental chamado pervertidos e arquivou-os nele. Por isso, seria muito bom se Sua Majestade perdesse para o senhor Marcial que tanto treinei. Os e Ainz olharam para Ainz, a surpresa era vista em seus rostos. Ainz queria perguntar: vocês dois estão mais estranhos agora do que antes. Não me dê esse olhar esquisito. Se tem algo a dizer, diga. Não, isso é tudo que tenho a dizer. Eu não sei qual reação espera de mim, os humanos são criaturas realmente complicadas. Mas então? É isso? Ou queria que eu dissesse algo a mais, que tal isso? Você ficará verdadeiramente feliz em me derrotar enquanto eu não usar minha magia? Por alguma razão, Os tropeçou em sua resposta. Isso mesmo, é que a magia realmente não me atrai tanto, entendo. Então, vamos deixar o assunto morrer nisso. Os e Ainz se entreolharam. Minha nossa, se quer falar algo, desembucha logo. Pensou Ainz. Ainda assim, era como no mundo corporativo. Se alguém que não tem permissão para falar falasse o que realmente pensava, esse alguém teria problemas. Conversamos até agora sem nos refrear, portanto não vamos perder tempo com bobeiras e dar andamento na conversa. Como pretende organizar o cronograma para a luta com o senhor Marcial? Se possível, gostaria de fazer um grande evento. Eu anunciarei oficialmente um desafiante ao senhor Marcial depois dos eventos de hoje. É melhor eu me envolver pessoalmente. No entanto, pretendo manter o fato de que o desafiante, Vossa Majestade, seja um segredo até o início da partida. Eu não entendo muito bem o porquê. Isso não seria um desperdício, do ponto de vista de um promotor. A lógica dita que o rei de um país aliado aparecendo em uma partida de arena é, agora que pensei, eu não ouvi falar de uma cerimônia de boas-vindas. Está programado para mais tarde. Ainz não pôde deixar de desviar o olhar. Droga! Ainz deu graças que não tinha coração, e então balançou com força seu crânio vazio. Por fim, apenas rodeou impotentemente seus ombros. Eu vim para o Império por conta própria. Nix dono não sabe que estou aqui. A expressão de Os desapareceu. Ele deve ter suspeitado de algo. Como comerciante, fazia sentido que ele fosse muito sensível ao lucro potencial. Em outras palavras, se não houvesse ganhos a serem feitos, não haveria sentido em participar. Compreendo. Anunciar publicamente o desafio de Vossa Majestade certamente atrairia comentários de todos os lados. Naturalmente, a identidade do desafiante deve ser mantida em segredo. Bem, posso supor que lidará com todos os problemas posteriormente, Vossa Majestade. Exatamente. Relaxe, eu cuidarei de qualquer empecilho que surgir. Claro. Enfim, posso tomar um pouco mais do seu tempo? Eu gostaria de finalizar o cronograma para o dia da partida. Ele já foi? Sim, mestre. O mordomo havia retornado do envio do rei feiticeiro, e essa era a sua resposta à pergunta de Os.
Perfeito, respondeu Oz, e então ele olhou para a empregada que estava atrás do mordomo. Coelhinha caçadora de cabeças. Que foi? O homem diante dele pensou enquanto inclinava sua cabecinha delicada de maneira adorável. Sim, homem. Ele era um homem, vestido com uma roupa que melhor se adaptava a uma empregada. Segundo ele, fez isso porque se vestir como uma mulher fazia com que outros o subestimassem e se tornassem descuidados, e também porque as pessoas não vasculhariam a virilha. Parece que foi por essas duas razões, e não por preferência pessoal. Todavia, dado que ele mostrou movimentos adoráveis como os de agora mesmo na vida cotidiana. Assim, uma dúvida surgira: será que bem lá no fundo ele gostava de agir e se vestir dessa maneira? Isso particularmente não incomodava-os, então ele não se importou. Então, houve a questão de seu pseudônimo, Coelhinha Caçadora de Cabeças. Não combinava tanto assim com um homem de aparência fofa, mas, novamente, ele era um mercenário que veio de uma nação a leste, da Aliança Cidade-Estado, uma famosa guerreira assassina. Oz assinalou um contrato equivalente a uma fortuna. Ele havia contratado equipes de trabalhadores e gladiadores também como guarda-costas, mas ninguém mais recebia salários tão altos quanto ele. Sua força correspondia ao seu preço acima de um aventureiro classificado orixalcum, no mínimo. O fato era que ele não se envolvera em nenhum assunto problemático desde que o empregara. Diga-me o que acha de Sua Majestade, o Rei Feiticeiro. Ele tinha outra habilidade, além de ser um lutador assassino de primeira classe. Essa foi a capacidade de analisar seus oponentes. Através da longa experiência em trabalhos envolvendo mortes e por ser um guerreiro e um assassino, ele alcançou a capacidade de avaliar as pessoas para ver se elas eram fortes. Altamente foda. Até o momento, havia apenas uma outra pessoa sobre quem ele havia declarado uma opinião semelhante. Essa pessoa era o próprio Senhor Marcial. Em outras palavras, esta foi a segunda pessoa que ele não pôde derrotar. A propósito, ele havia classificado como um nível abaixo de foda quando viu os 4 cavaleiros imperiais. Acha que Sua Majestade é um guerreiro forte? Não tenho certeza. Julgando pelo modo que anda, ele não é tão forte. Ele não anda como alguém que foi treinado como guerreiro ou assassino. Até aquele quarentão do lado dele parece mais um guerreiro. Ainda assim é foda. Quando eu fiquei atrás dele, queria fugir o mais rápido possível. Depois que disse isso, ele estendeu os braços. Os olhos de Oz estavam fascinados pelos seus punhos. Eram punhos redondos. Seus punhos tinham sido remodelados ao perfurar objetos duros às dezenas, talvez centenas de milhares de vezes, até que se tornaram em uma forma redonda e esférica. Mãos feitas para a batalha. Um calafrio percorreu Oz, seguido por uma excitação incontrolável. Onde pensa que está olhando, seu pervertido? Eu só estava pensando que essas são boas mãos. Era verdade que gostava muito dessas mãos, mas, infelizmente, Coelhinha Caçadora de Cabeças não fazia seu tipo. O gênero do indivíduo não era um grande problema para ele. Porém, seu biótipo ideal seria a guerreira da rosa azul do reino. Claro, Coelhinha Caçadora de Cabeças seria um bom partido, mas eu sentia que ele era muito magro, se comparado a Gagara. Em contraste, o senhor Marcial era musculoso demais. Não vou renovar meu contrato com você no próximo ano. Nem pense nisso. Dificilmente alguém pode se igualar a você, bem, a herdeira do Ijania à parte. Mas voltando ao assunto, os olhos de Oz deixaram os punhos redondos e olharam para cima. Arrepios eclodiram na pele de Coelhinha Caçadora de Cabeças. Eu ainda não consegui me acalmar. É muito ruim. Mesmo não comprando ele a um guerreiro, sinto que ele é um adversário extremamente perigoso. Ele é como outro senhor marcial. Oz percebeu o que Coelhinha Caçadora de Cabeças estava tentando dizer. Ele estava se referindo àquele senhor marcial. Havia raças fracas e poderosas neste mundo. Havia raças fracas, humanos tipicamente estavam nessa categoria, como pouco mais que sacos de carne ambulantes sem sequer visão no escuro. Obviamente também não tinham carapaças duras para proteger seus corpos, ou outras habilidades especiais. Em contraste, havia as raças poderosas, como, por exemplo, os dragões. Seres protegidos por escamas duras, cheios de graciosidade e poder, equipados com garras e dentes que poderiam facilmente cortar aço, possuíam habilidades especiais como seu sopros abrasante ou congelante, seres alados capazes de voar pelo céu. Uma raça que era forte, mesmo sem treinamento. O que Coelhinha Caçadora de Cabeças estava tentando dizer era que o Rei Feiticeiro pertencia a uma raça comparável a essa. Um morto-vivo apresentava atributos físicos ruins. Isso era o que eu sabia ser verdade. No entanto, não parece ser o caso do Rei Feiticeiro. Osama, por que aceitou a partida? Sua Majestade sabe sobre o Senhor Marcial, mas não sabemos sobre suas habilidades. Eu sinto que será uma partida muito desfavorável. Ara?
Você não entendeu. Coelhinha caçadora de cabeças respondeu com uma voz cansada. Se fosse eu, nem estaria pensando essas baboseiras. O mordomo olhou para os de um jeito surpreso. Assim, os respondeu, por acaso um campeão foge dos adversários? É só por isso? É, mas é o isso mais importante de um guerreiro. Mas se fosse meramente uma luta até a morte eu não aceitaria. Mas sendo um desafio oficial, feito através de uma carta enviada e assinalada, não há como evitar. O senhor Marcial pensaria da mesma maneira também. Que idiotice, talvez. Mas ele é este tipo de homem. Aliás, sinto que Sua Majestade é o tipo que revela a verdadeira força na batalha, e não durante uma partida competitiva. Agora, considere uma luta regulamentada e uma luta até a morte, sem restrições. Em que circunstâncias você preferiria enfrentar o rei feiticeiro? Nenhuma. Coloco o rabo entre as pernas e corro. Os riu, porque essa era a escolha mais sábia. Justo. Agora é minha vez, o que você acha dele? Essa frase não foi dirigida ao seu mestre, mas ao mordomo que esperava na retaguarda, que não mudou sua expressão. No passado, ele poderia ter expressado seu descontentamento em silêncio, para indicar que essa não era a atitude apropriada que um homem deveria ter em relação ao mestre contratante. Ainda assim, esse desgosto havia desaparecido em algum lugar ao longo do caminho. Talvez tenha sido quando Coelhinha Caçadora de Cabeças matou um pretenso assassino. Ele é muito carismático. Coelhinha Caçadora de Cabeças meditou de uma maneira estranhamente fofa. Ainsash não parecia estar sob coação. Em outras palavras, o rei feiticeiro tinha algo que lhe permitia garantir a cooperação dos residentes da cidade dentro de alguns meses após conquistá-la. Você viu seu porte real? Seja em trazer apenas o Ainsash, ou concordar em não usar magia em sua batalha, ele irradiava o orgulho dos poderosos. Além disso, ele é um homem muito inteligente. Parece que ele está muito acostumado com esse tipo de negociação. Até ele sentiu que era surpreendente. Oz era um comerciante, mas o rei feiticeiro o via como um igual. Em circunstâncias normais, alguns nobres gostariam de deixar claro quem estava no topo, esperar que um rei fosse mais arrogante seria sensato. Isso foi o que o desconcertou. Ele aceitaria sem problema se Ainz tivesse sido um negociante no passado, mas isso era impossível. No fim, ele apenas concluiu que Ainz era um negociante nato. Em termos de capacidade geral, ele é comparável aos nossos imperadores. Claro, ele não havia visto a verdadeira extensão das habilidades sociais de Ainz. Era simplesmente que o rei feiticeiro o surpreendeu muito, ou melhor, eu deveria dizer que ele é equivalente ao imperador sangrento, no mínimo. Então, no mínimo, ele era igual ao maior imperador da história. Que pesadelo! Oz sacudiu a cabeça. Pensar demais nisso o deixaria catatônico. Claro, ele não queria olhar para o abismo do temível rei feiticeiro. Por fim, havia uma coisa que ele tinha que fazer imediatamente. Eu devo informar o senhor Marcial, e mantê-lo em condição privilegiada a partir de agora. Ele vai concordar. Ele é um guerreiro. Não vai fugir de um desafio. Bem, vamos torcer que ele ganhe.